A família do motorista de aplicativo morto pelo policial militar foi chamada na delegacia. Por quê? Porque surgem novas câmeras de segurança sobre o caso. E tem nova suspeita. Deixa eu conversar com o Léo. Ô, Léo, vamos iniciar, para as pessoas que não estão acompanhando este caso, quais são, primeiramente, antes das novidades, quais são, primeiramente, as dúvidas da família e que levam a uma possível contradição nas declarações dos policiais? São algumas dúvidas, Paulo. A gente tem aqui um caso que completa uma semana hoje. Foi na quinta-feira da semana passada, por volta das 10h30 da noite. A gente tem a imagem, trouxemos em primeira mão, inclusive, essa imagem aqui na RIC TV, no Cidade Alerta, que mostra justamente a chegada dos dois carros. O carro da frente é o policial militar e o carro de trás o do Gustavo. Ali eles parecem discutir, embora o policial já está com a arma apontada para a cabeça do Gustavo, e é questão de segundos para que o Gustavo leve o tiro. Um ônibus passa, ele vai passar agora na imagem, ele passa em frente e a gente não consegue ver o momento do disparo. E aí tem a primeira dúvida. A família quer saber como é que foi esse disparo. Foi muito rápido, isso é fato. Agora, aconteceu aquilo que o policial disse no boletim de ocorrência? O que ele disse? Que o Gustavo partiu para cima dele e o policial não teve outra opção a não ser atirar. E detalhe, no peito da vítima. Aí entra outra dúvida, Paula. A família diz, tinha que ser um tiro no peito? Não poderia ser um tiro da cintura para baixo, na perna, enfim, no pé, para imobilizar, não para neutralizar. Esses são termos utilizados pela Polícia Militar do Paraná, Polícia Militar de modo geral. E aí existem outras dúvidas. O que aconteceu antes? Que a família diz, o Gustavo não era disso. Teve confusão no trânsito, teve briga. Por que o Gustavo seguiu o veículo do policial e ainda confrontou ele mesmo armado? Parecia que estava com muita raiva. O porquê disso? Olha, já adianto. A família sai da delegacia depois de 3 horas com as mesmas dúvidas. Paulo, vamos acompanhar na reportagem. Acompanhada do advogado, a família de Gustavo passou cerca de 3 horas na delegacia. Esposa, mãe e madrasta da vítima foram ouvidas e deram detalhes da rotina e convívio com Gustavo. Foi a primeira vez, né, que a polícia entrou em contato com a gente, depois do dia do ocorrido lá do Gustavo. E hoje foi mais pra gente falar um pouco sobre quem é o Gustavo, né? Como é o Gustavo como pai, como é o Gustavo como marido, né? Passar como é a vida da gente, né? E o que a gente tinha, assim, de ideia ali dos fatos do caso de quinta-feira, né? Que a gente tinha, se a gente tinha alguma coisa dos fatos para apresentar. Então foi mais ou menos isso. Os depoimentos foram interpretados pela família como protocolares numa investigação como essa. O que elas esperam mesmo é saber o porquê do disparo. Em conversa com os investigadores, a família de Gustavo descobriu que existem, sim, outras imagens de câmeras de segurança do momento do tiro. Entretanto, nenhuma dessas imagens foi disponibilizada, pelo menos neste momento. A esperança dos parentes da vítima é que possam ver muito em breve, com os próprios olhos, efetivamente o que aconteceu. Além de ter certeza do comportamento de Gustavo, segundos antes do disparo, a família quer saber o que fez o homem se envolver na confusão e enfrentar o soldado da Polícia Militar. Uma das suspeitas mais recentes é que um segundo policial estaria envolvido. A princípio seria um policial civil. Se for esse policial que a gente suspeita ser, ele já conhecia o Gustavo de algum tempo atrás já. Eu acho que eles tiveram algum desentendimento por algum motivo que a gente também não sabe, né, qual. Segundo Neuvani, o suposto envolvido frequentava o mesmo bar que Gustavo esteve minutos antes de sofrer o disparo. Os dois, conforme a família, discutiam com muita frequência. A suspeita dos parentes é que o homem citado seria o motorista dessa SUV que aparece instantes depois do tiro. Depois de alguns minutos, o homem sai do carro e vai até o local do crime. Com muita tranquilidade, conversa com o atirador e fica por lá durante todo o atendimento da ocorrência. Então a gente começa a querer agora também achar, tipo assim, o porquê, né, dessa segunda pessoa já chegar tão próximo, porque talvez numa dessa pode ser até que mude um pouco o rumo dessa história, né? Suspeitas alimentadas por uma família em busca da verdade. Uma família que não concorda com a versão dada pelo atirador, que alega desde o início legítima defesa. Jéssica relembra a noite do crime e esclarece que o marido deixou o amigo em casa e conversou com ela por telefone às 10h24 da noite.
cerca de 8 minutos antes do disparo. A gente tem o tempo de intervalo que ele deixa o amigo dele, intervalo de menos de 10 minutos, na casa de 7 minutos apenas. Ele manda a última mensagem de texto para mim. Aí, nesse meio tempo, que ele encontra o Jardel e corre tudo, é muito rápido. Nós não temos elementos por hora para dizer que ele agiu em legítima defesa. Nós acreditamos que deva ser algo relacionado a trânsito, mas isso é só uma perspectiva provável do que possa ter acontecido. Então, nós não conseguimos entender, muito menos vislumbrar, qualquer possibilidade que possa ser trazida como legítima defesa. E tem mais uma questão que nós trouxemos ontem aqui no Cidade Alerta e continua sendo levantado, que é a questão do carro. Demorou 5 dias aproximadamente para que o carro da vítima fosse pego pela família. A família pudesse ver o carro, ver o que tinha dentro. A informação que a gente tem é que de fato estava um pouco sujo, tinha um cachorro-quente que ele teria comprado para a família. A família diz que o carro está meio estranho, deve passar por uma perícia. Não está confirmado ainda, Paula. A Polícia Civil não confirmou se vai fazer perícia ou não, mas a família quer que isso aconteça. Enfim, são suspeitas. Se é que existe esse segundo policial, isso tudo vai ser levantado. Porque a família disse o seguinte: fizemos questão de tudo que nós dissemos para o microfone da RIC TV, nós dissemos também para a polícia que apure se de fato existe esse outro policial que já teria discutido, já teria provocado o Gustavo no bar, não uma, não duas, mas algumas vezes. E já virou até assunto na família. Então, pode ser? Pode. Mas nesse momento a investigação está muito no início. Muitos pontos são verificados e investigados pela Polícia Civil. Valeu, Léo. Tomara que não estejamos aqui mais uma vez falando de uma execução, de um abuso de autoridade, de uma fraude processual, né? Tomara.